De volta com a nossa segunda aula sobre respiração. Na primeira aula fizemos uma conceituação de respiração, mostramos a respiração nos invertebrados, nos vertebrados, e nessa segunda aula nos concentraremos na respiração humana. Primeiro vamos discutir o caminho percorrido pelo ar no nosso sistema respiratório. Então o ar ele entra no nosso corpo através das narinas, segue pelas cavidades nasais, vem para a faringe, que é a garganta, em seguida passa por essa abertura a glote, onde ele passa também aqui pelas cordas vocais ou pregas vocálicas, e vem para a faringe. Em seguida vem o tubo traqueal, os brônquios, podemos observar nessa outra figura, os brônquios, que se ramificam em bronquíolos, e por último ele vai chegar até aos alvéolos pulmonares, onde ocorre as trocas gasosas ou a hematose, onde o oxigênio passa do pulmão para o sangue e o gás carbônico passa do sangue para o pulmão. Então vamos ampliar um pouco mais essa figura e passar para o segundo slide, que também vai mostrar o caminho percorrido pelo ar. As narinas, a cavidade nasal, a faringe, a garganta, a traqueia, a laringe, a traqueia, os brônquios, os bronquíolos e nas extremidades os alvéolos. E aqui mostra também uma membrana revestindo o pulmão, que é a pleura. Aqui temos os músculos intercostais, que iremos ver a seguida, que colaboram também para a respiração. A entrada e saída de ar do pulmão está relacionada com a contração e o relaxamento do diafragma, que é esse músculo que separa a cavidade torácica da cavidade abdominal. Quando ele se contrai, o pulmão se dilata, aumentando a superfície interna do pulmão e fazendo com que a pressão atmosférica no pulmão, no interior do pulmão, seja menor do que a pressão fora dele. E com isso o ar entra por diferença de pressão. Na expiração, o diafragma volta ao normal, pressiona os pulmões e a pressão interna se torna maior do que a pressão externa, e assim o ar sai. É importante lembrar que também os músculos intercostais colaboram para esse movimento, porque eles separam as costelas e com isso aumentam o volume da caixa torácica, aumentando com isso também o volume pulmonar. No pulmão existe uma grande quantidade de alvéolos, que são as unidades onde ocorrem as trocas gasosas. Aqui estão alguns alvéolos. Então o pulmão, o músculo diafragmático, a traqueia, os brônquios, os bronquíolos e os alvéolos aqui nas extremidades. Temos cerca de 300 milhões de unidades como essa, alvéolos. E é neles que vai ocorrer a hematose, ou as trocas gasosas. Se somarmos a área de cada alvéolo, daria um total de cerca de 70 metros quadrados. Então nós temos no interior do nosso pulmão uma área para troca gasosa, uma área para hematose de cerca de 70 metros quadrados, muito superior a uma respiração através da pele, porque a nossa pele teria 70 metros quadrados, ou teria 2 metros quadrados apenas. Portanto, se respirássemos pela pele, teríamos uma desvantagem enorme em termos de área para as trocas gasosas. Vamos ao nosso próximo slide. Transporte de gás pelo sangue. No sangue dos vertebrados existe um pigmento, a hemoglobina, que acelera o transporte de oxigênio. Já nos reportamos a esse pigmento na primeira videoaula. Aqui está a hemoglobina, onde eu tenho 4 sítios aqui em amarelo, 4 sítios, aqui já está ocupado, onde o oxigênio vai se ligar. Portanto, a molécula pode conduzir 4 moléculas de oxigênio. Esse transporte através da hemoglobina é muito importante,
porque se o oxigênio fosse dissolvido, fosse transportado apenas dissolvido no plasma, só lembrar que plasma é a parte líquida do sangue. O sangue é formado por uma parte figurada, que são os glóbulos brancos, vermelhos e plaquetas, e pelo plasma, que é a parte líquida, fluida. Se o oxigênio fosse transportado através do plasma, ele transportaria apenas 0,2 ml de oxigênio em solução. Ao passo que, como ele vai combinado com as hemácias, com a hemoglobina que está dentro da hemácia, então essa molécula de hemoglobina está dentro do glóbulo vermelho ou hemácia, ele pode transportar até 20 ml desse gás. Então vejo que aumenta de 0,2 ml para 20 ml a capacidade de transporte do oxigênio, muito superior. Passaremos ao próximo slide. Aqui tem uma ilustração para que falemos um pouco mais sobre a hematose. Próximo ao alvéolo, aqui existe um vaso, uma veia, um vaso sanguíneo, e o oxigênio que está em grande concentração no alvéolo passa para esse vaso capilar, entra no plasma sanguíneo e vai para a hemoglobina, onde se combinam. Hb é hemoglobina combinada com o oxigênio, formando o oxihemoglobina. E o gás carbônico, que está aqui saindo da hemácia ou dissolvido no plasma, sai para o alvéolo, porque a concentração de gás carbônico no plasma do capilar é maior do que na cavidade alveolar. Então, por difusão, ele sai do local de maior concentração para o de menos. Já o oxigênio faz o caminho inverso, sai do local de maior concentração no alvéolo para o interior do capilar e em seguida para a hemácia. O transporte de oxigênio e gás carbônico pela hemácia. Na cavidade do alvéolo, a concentração, isso é mais ou menos o texto aqui que eu coloquei para os alunos que têm acesso aos meus resumos em PDF, só para dizer que a concentração do oxigênio no alvéolo é muito superior ao do capilar, por isso ele, por difusão, ele passa o gás carbônico para a hemácia, para o sangue, do sangue ele entra na hemácia. E o caminho do gás carbônico é o inverso, ele está em maior concentração no sangue do que no alvéolo, então ele passa por difusão do alvéolo, do sangue para o alvéolo. Transporte de oxigênio, mais uma vez, agora falando em outros termos, eu tenho aqui a hemoglobina, que vai se combinar com 4 oxigênios e vai formar a oxihemoglobina, que é uma substância instável. Instável por quê? Porque quando chegar nos tecidos, o oxigênio se desprende da hemoglobina e vai alimentar as células. Nos tecidos, a concentração do oxigênio é mais baixa e, por difusão, esse gás passa do sangue para a célula. Por que é mais baixo nas células do que no plasma? Porque a célula está usando o oxigênio. Cada vez que ela usa, diminui essa concentração. Então fica maior a concentração nas hemácias do que na célula. E por difusão, mais uma vez, ele passa. E assim ocorre a separação da hemoglobina do oxigênio, formando a hemoglobina e o oxigênio. E o oxigênio vai para os tecidos. O transporte do gás carbônico é um pouco diferente. Ao mesmo tempo que consome o oxigênio, a célula produz gás carbônico. Isso já é do conhecimento de todos. A concentração desse gás é maior dentro da célula do que fora. Então, por difusão, o gás carbônico passa da célula para o plasma sanguíneo, a parte líquida. E seu transporte ocorre da seguinte modo: cerca de 15 a 23% se liga à hemoglobina e forma a carbohemoglobina, composto instável. Instável por quê? Porque quando chegar no alvéolo, ele vai liberar esse gás carbônico. A hemoglobina vai liberar o gás carbônico e ela vai sofrer um processo de hematose. Em torno de 7% são transportados dissolvidos no plasma e cerca de 70% transportados na forma de bicarbonato, HCO2. Vamos ao próximo slide.
Opa, houve uma falha nossa aqui, mas temos como consertar. Ok. Ao penetrar na hemácia, o gás carbônico reage com a água e produz o ácido carbônico. Ao penetrar na hemácia, quer dizer, ele sai da célula, entra no sangue, no plasma, e do plasma ele entra na hemácia, o glóbulo vermelho, também chamado de eritrócito. Lá ele se combina com a água, o gás carbônico mais água forma esse composto, o ácido carbônico, que logo em seguida também sofre uma quebra e forma o hidrogênio mais o HCO3, que é lançado no plasma, sai da hemácia e volta para o plasma. O hidrogênio se combina com a hemoglobina. Esse hidrogênio se combina com a hemoglobina e o CO3 retorna para a hemácia e se combina com o íon H, o hidrogênio, formando novamente o H2CO3, que é o ácido carbônico, que em seguida transforma-se em H2O mais CO2. Quando chega em nível do alvéolo, esse ácido se quebra formando o H2O e o CO2 e saem da célula e entram no alvéolo e são eliminados através da boca. Essa é a nossa segunda videoaula e aqui eu encerro e até a nossa próxima videoaula.